Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas. Vocês já fizeram um debate sobre esse trecho do Evangelho nas pequenas salas. E agora, então, nós teremos uma apresentação sobre este capítulo, que será feita pelo Arnaldo e pela Marta. Por favor, Marta, pode compartilhar. Então, nós vamos fazer a apresentação do capítulo 22 de Lucas. E esse capítulo é o início da palavra sobre a paixão e ressurreição de Jesus. Vamos falar para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conspiração contra Jesus. O destino de Jesus Cristo, aqui na Terra, entra no ciclo final. Dois motivos fundamentais estão na base da decisão de matar Jesus. Primeiro, os dirigentes judeus temem uma revolta popular no decorrer de uma das festas nacionais que se celebra exclusivamente em Jerusalém. É chamada Páscoa. Outra festa, que era a festa dos pães ázimos, que era a festa dos pães sem fermentos, ocorria em conjunto com a da Páscoa e dava-se sempre na primavera. Na Páscoa, comemorava-se a libertação de Israel do domínio do Egito. Segundo, um grupo decidiu livre e espontaneamente, embora Lucas relate que foi movido por Satanás, combinar com as autoridades a entrega do mestre. Ocorre, então, que o diabo corrompe o coração de um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e o incita a trair o mestre. E Judas vai ao encontro dos líderes religiosos, e juntos eles firmam um acordo e um sinal. Concordaram em dar dinheiro a Judas, e esse sinal, para saber quem era Jesus, seria aquele que Judas beijasse. A emboscada deveria ser feita à noite, quando as multidões não estivessem por perto. E o start do plano seria dado, então, com um beijo na face do Senhor. E assim foi feito. A última ceia. Jesus Cristo reúne seus discípulos para um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, a instituição da Santa Ceia. A instituição da Eucaristia é o sacramento ministrado pelo próprio Jesus, que deve ser guardado até a volta do Senhor e respeitado como um memorial de sua morte e ressurreição. O corpo e o sangue são dois elementos inseparáveis que no judaísmo antigo dão ideia de totalidade. O corpo significa o corpo físico de Jesus e materialização das ideias, das esperanças e anseios, o projeto de uma pessoa. O sangue simboliza que dá sentido, valor e movimento ao corpo. É também o sacrifício da vida de Jesus. E Jesus usou o pão para significar o seu corpo, pois o pão é o fruto do trabalho e do homem. Alimentos que reúnem as pessoas ao redor da mesa. Portanto, é sinal de comunhão. Não serve somente para matar a fome física, mas é um sinal evidente
de unidade espiritual. E usou o vinho para simbolizar o seu sangue derramado em sacrifício, mas também como símbolo da alegria, pois o vinho é usado para festejar. Então, a intenção de Jesus é que essa ceia fosse o sinal do que seriam as outras celebrações. Para os seus discípulos, a recordação que ele entregou seu corpo e seu sangue. Isto é, a totalidade do seu ser, seus anseios, sonhos, esperanças. Se luta por seus amigos e pela Vai, Marta. Sua luta pela instauração do reino de Deus. Tudo entregou por seus amigos e pela humanidade em geral, e um sinal também de alegria, pois isto tudo trouxe o novo reino de Deus, a nova aliança. A alegria de saber que quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Durante a Santa Ceia, Jesus Cristo anuncia oficialmente que será traído por um dos discípulos. Isso gera perplexidade e inquietação neles. Até mesmo Judas está chocado, mas não arrependido. No entanto, o Senhor deixa bem claro quais as consequências de tal atitude. Discussão entre os discípulos. Daí em diante, iniciou-se uma discussão entre eles sobre quem era o maior discípulo. Vemos aqui uma indicação de que existem outras formas de trair o mestre e sua proposta de uma vida nova. Jesus tem de voltar a insistir sobre a inversão dos valores que caracteriza o modelo da sociedade nova que tem de surgir com a instauração do reino. Jesus Cristo ouve tudo e dá uma lição. Ele ensina que a grandeza não está em ser servido, mas em servir. No reino de Deus, a honra é de quem serve. Jesus começa a abrir o coração para os seus discípulos amados, aqueles discípulos que lhe seguiram durante aqueles 3 anos e meio. Ele deixa claro que o esforço que eles fizeram para segui-lo não será perdido na memória de Deus. Predição da negação de Pedro. Após isso, ele diz que Pedro está prestes a passar por uma grande provação e o interpela sobre a fragilidade de sua fé. Pedro reage. Ele garante que será com o Senhor até a morte. Mas Jesus diz que, antes que o galho cante 3 vezes, Pedro o negará. É muito importante que estejamos atentos às palavras do Senhor a nosso respeito. Embora pareça rude, Jesus estava apenas preparando o seu discípulo Pedro para a realidade. O cuidado de Jesus Cristo com seus discípulos é o mesmo que um pai tem por seus filhos. Ele sabia tudo o que lhe aguardava, tudo. E, para que eles não fossem pegos de surpresa, lhes deu várias advertências. Suprema angústia. Nessa passagem da suprema angústia de Jesus no Getsemane, é uma passagem assim muito rica de lições que Jesus nos dá. Ele deixou exemplos de resiliência, obediência, fé e aceitação, que não podemos deixar de observar para nossa caminhada de aprendizagem e espiritualidade e enfrentamento nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Podemos extrair dali muitas lições, mas vamos falar de 10 lições de total importância. O Senhor Jesus está prestes a enfrentar
o pior momento de sua vida. É o início do pior momento que ele vai enfrentar. Uma expectativa horrível envolve sua alma. E qual é a sua primeira atitude? É a de ir embora. Mas não, ele fica para orar, para falar com o Pai, pois sabe que na oração é onde se encontra forças para resolver problemas complexos da alma. E a primeira oração que ele nos dá ali, no Getsemane, é a de orar. No campo das dificuldades emocionais, somente a oração tem cura definitiva. Esta é a primeira lição dada por Jesus no Getsemane, orar. Não importa o que esteja acontecendo com você neste momento ou venha acontecer no seu futuro, sempre primeiro ore. Segunda lição, não se isole. Jesus no Getsemane está sentindo profunda angústia e tristeza. E o que ele procura? A companhia das pessoas que ele ama. Pedro, Tiago e João são seus discípulos espiritualmente maduros. E ele pede para os três ficarem com ele, para não ficar e se sentir só. Inúmeras pessoas tentam lidar com seus problemas, suas crises, mesmo as mais difíceis, sozinhas. Elas não compartilham com ninguém, elas não pedem ajuda. O isolamento traz inúmeras consequências negativas. Terceira lição: derrame sua alma diante de Deus. Uma das possibilidades mais belas da oração é poder derramar-se diante de Deus. No Getsemane, ele se derrama, ele se lança aos pés do seu Pai, numa atitude de humildade e confiança, em busca de alívio para sua dor, em busca de forças para a insegurança daquele momento. Derramar-se diante de Deus é o melhor remédio para a alma. Temos a oportunidade de dizer como estamos nos sentindo, o que gostaríamos que ele fizesse em nosso favor, o que nos aflige, incomoda, machuca, o que nos causa medo. Podemos até dizer como que as coisas poderiam ser, como gostaríamos que essas coisas acontecessem. Quarta lição: fale para Deus como se sente. Jesus, no Getsemane, não esconde seu desejo. Naquele momento, ele gostaria de não ter de passar por isso e pede para não beber o cálice do sofrimento. O cálice é a representação da sua morte cruel, mas redentora, que se aproximavam. As ânsias e as agonias provocadas pelas visões do que iria passar estavam atormentando sua alma. Jesus então pede: afasta de mim este cálice. Quinta lição: para a sua glória e o nosso bem. Essa deve ser uma providência a ser tomada no momento da oração. Conhecer a vontade de Deus e decidir vivê-la. É muito comum em situações difíceis perguntar a Deus qual o motivo, o porquê. Qual a razão para tanto sofrimento, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Por que Deus permite que crianças inocentes morram de fome, sejam violentadas, mutiladas e torturadas no mundo? A resposta pode não ser satisfatória, mas é bíblica. Deus faz tudo com um propósito. A agonia de Jesus no Getsemane foi terrível. Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, desistir, mas não o fez. Em seu relacionamento com Deus, Jesus aprendeu a confiar, mesmo nas situações mais adversas. Por isso, ele se submete à vontade soberana de seu Pai. Sexta lição: só você e Deus conhecem o valor da sua luta. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Getsemane para que lhe pudessem fazer companhia física e espiritual. Disse: fiquem aqui e vigiem comigo. No entanto, ao voltar de um dos períodos de oração, ele os encontrou dormindo. Jesus os acorda e os adverte sobre a necessidade de vigiar e orar
para não serem vencidos pela tentação. Eles não valorizaram, ainda naquele momento não entenderam a luta de Jesus no Getsêmani. Por isso o sono os venceu. Por outro lado, em lugar de demonstrar abatimento e desistência, o mestre os estimula a orar e, mais que isso, a vigiar. Por isso, você não desista, mesmo com todas as dificuldades e provações que você poderá passar, não desista. 7ª lição: Deus é Pai até no Getsêmani. A relação de filiação entre Jesus e o seu Pai não foi abalada pela provação. Ele voltou, mais uma vez, para a oração e declara: Meu Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. O período de oração está fazendo com que sua alma fique mais tranquila e cada vez mais confiante. Nem mesmo a distração dos discípulos o abateu. Jesus chama a Deus de Pai. Se você cultiva uma relação de pai e filho com Deus, algo muito bom está reservado para você, principalmente porque você pode ter certeza que você nunca estará só. Ele sempre está e sempre estará com você. 8ª lição: consolo e força. Após o término do 2º período de oração de Jesus no Getsêmani, Lucas diz que um anjo apareceu e passou a consolar o Senhor Jesus, porque tamanha era a sua agonia que o seu suor havia se tornado sangue. Deus enviou um anjo para fazer o que os discípulos ali naquele momento não conseguiram fazer, que era o de consolá-lo. Neste ponto, a pressão psicológica que Jesus estava enfrentando era tão grande que um raro fenômeno aconteceu. Jesus suou sangue. É chamado de hematidrose, que é uma transpiração de sangue acompanhada do suor, um fenômeno raríssimo que acontece apenas diante de um sofrimento violento. Mas Jesus tinha uma certeza. Ele tinha certeza de que não faltaria o consolo de Deus no momento de aflição. E ele deixa esse exemplo que há consolo e forças dadas por Deus nas horas mais difíceis de nossas vidas. 9ª lição: perseverança. Ao voltar para os discípulos, Jesus os achou novamente dormindo, mas dessa vez não os acordou. Ele já tinha recebido o consolo celestial. Ele já estava mais calmo e sereno. Assimilou tudo o que precisava ser assimilado. Estava decidido a viver a vontade de Deus. A perseverança na oração é a engrenagem da vitória. 10ª lição: é chegada a hora. Chegou a hora. Jesus estava decidido. Nada do que passou enfraqueceu sua fé e a confiança absoluta em seu Pai. O que tem que cumprir é a vontade de Pai e não a dele. Precisamos saber passar por todas as situações da vida, quer sejam boas ou más. Normalmente, sabemos ser gratos a Deus quando as coisas vão bem, mas grosseiros, incrédulos e carnais quando não vão. Conclusão: o que aprendemos de Jesus no Getsêmani é realmente profundo e importante. Se colocarmos em prática, como Jesus colocou, venceremos como ele venceu o pecado, a crucificação, a morte, o medo, o inferno, tudo o que vier à nossa frente. Em nome de Jesus, vencemos e venceremos. Arnaldo. Arnaldo. Prisão de Jesus. Jesus era diferente das outras pessoas nas suas atitudes, comportamento, caráter. E, embora seja o Filho de Deus, era facilmente confundido com os homens comuns de sua época. Por isso, a necessidade de um sinal para que pudessem distingui-lo dos demais.
E o sinal era aquele que Judas beijasse. E então chegaram as pessoas que queriam lhe prender. E os discípulos, ao perceberem o que estava acontecendo, pensaram em partir para a briga com os soldados. E Pedro não hesitou e arrancou a orelha de um deles com uma faca. Acredita-se que a intenção real do apóstolo era, na verdade, arrancar a cabeça dele, mas um ato de esquiva impediu o assassinato. Jesus Cristo, ao ver aquilo, desaprovou e ordenou que ficassem quietos, pois ele abominava a violência. Tudo o que estava acontecendo era parte de sua missão e ele aceitava isso. Em seguida, impôs as mãos sobre o soldado e lhe restaurou a orelha, reparando o ato causado pela violência. Jesus é um fenômeno de amor, resiliência, humildade e obediência. Ele não perdeu o controle, mesmo diante da situação que era extremamente estressante. Faz 3 intervenções breves que deixam clara a anomalia e a injustiça da situação. Primeiro, ele interpela Judas por que transformou um sinal de saudação pacífica, como é o beijo, num sinal de traição. Segundo, interpela seus discípulos que, apesar de todo o processo de formação, tudo que ele havia ensinado, tudo que ele havia falado, continuam pensando que a nova ordem deve ser implantada à força e ordena-lhes que guardem a espada. Terceiro, aos que o prendem, censura-lhes o fato de que o confundam com um assaltante, quando poderiam tê-lo abordado ou detido enquanto ensinava no templo. Mas, quando tudo lhe foi contrário e hostil, ele permaneceu fiel a Deus. Que exemplo! Negação de Pedro. Após a prisão de Jesus, enquanto os guardas o levavam, Pedro seguiu à distância. No caminho, Pedro foi abordado 3 vezes por 3 pessoas diferentes e, para todas elas, negou que conhecia Jesus. E quando ainda negava, pela 3ª vez, o galo cantou. Vemos aqui a confirmação das palavras de Jesus. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, naquele olhar de Jesus para Pedro, ele se lembrou da perdição do Senhor e saiu dali e chorou amargamente. O pranto de Pedro e a recordação das palavras de Jesus são um sinal do chamado do arrependimento e da conversão. Vemos como a semente do pecado em nós nos leva a fazer coisas terríveis. Sabemos que Pedro amava Jesus, mas o medo, a incerteza e a tragédia suplantaram esse amor. Arnaldo? Jesus diante do conselho. Diante de um julgamento ilegal, na calada da noite, o mestre dos mestres foi interrogado. Acusações injustas e falsas foram tidas por verdade. No momento dos ultrajes e das afrontas, Pedro ou qualquer outro discípulo não foram capazes de responder pelo amigo Jesus e mesmo ficar com ele. O mestre se encontra sozinho, exposto ao escárnio e aos maus tratos. Além do mais, as perguntas das autoridades religiosas sobre os atributos divinos de Jesus não têm quem as referende com seu testemunho ali naquele momento. Em circunstâncias mais fáceis, durante a caminhada, Pedro havia confessado, em nome de todos, que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido. Aqui, Pedro se cala, não se arrisca a correr a mesma sorte do mestre. Jesus está completamente sozinho. É sua palavra contra a das autoridades, por não ter quem declare a seu favor. E as próprias palavras de Jesus são utilizadas contra ele, transformando-se em ocasião para condená-lo. E o instigam e o condenam quando, ao ser questionado se era o Cristo, Jesus respondeu: sim.
Daí em diante, as autoridades judaicas tinham o que eles queriam, que era a confissão que eles tanto queriam. Condenaram Jesus por blasfêmia, pois diziam que ele não era o Messias. As autoridades, então, exclamaram: temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmo o ouvimos da sua boca. E então o levaram a Pilatos. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, agora que ouvimos esta explanação sobre o capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, nós vamos para a nossa terceira sala, onde então nós faremos a reflexão sobre o que esse texto fala para a minha vida pessoal. Não é a hora mais de darmos interpretações genéricas, mas é o momento de trazer para nossa vida. O que esse trecho do Evangelho propõe para a minha vida? O que Deus está falando para mim hoje? E que resposta eu darei ao Senhor a partir deste momento? Então, nós iremos para a sala, que demorará 30 minutos, e retornaremos, então, para a nossa sala principal. Até já!